Os anabatistas é um movimento cristão do anabatismo, a chamada ala radical da reforma protestante. Os anabatistas não formavam um único grupo ou igreja, pois eles haviam diversos grupos chamados genericamente de anabatistas, com crenças e práticas diferentes e divergentes. Eles foram assim chamados porque, quando convertidos, eram batizados apenas na idade adulta. Por isso, eles rebatizavam todos os seus prosélitos, que já estivessem sido batizados quando criança, pois que o único verdadeiro batismo só tem valor quando as pessoas se convertem conscientemente a Cristo. Desta forma, os anabatistas desconsideravam o batismo tanto católico como protestantes, luteranos, reformados e anglicanos. O primeiro uso do termo anabatista ocorreu após o Segundo Concílio de Cartago, no ano 225, quando 87 bispos, sob a direção de Cipriano de Cartago, decidiram rebatizar os fiéis da igreja adeptas ao novaciano. Porém, o bispo da Igreja Católica, Papa Estevão I, combateu a aceitação do batismo feito por grupos crismáticos. O anabatismo moderno surgiu durante a Reforma Protestante no século XVI. A reforma, baseada nos princípios de justificação pela fé e do sacerdócio universal, levou ao desenvolvimento da doutrina de adesão voluntária do crente à Igreja. Contudo, Lutero, Calvino e Zwinglio mantiveram o batismo infantil, ao passo que os anabatistas, liderados por George Blaurock, Conrad Grebel e Félix Manz, ansiavam por uma reforma mais radical. Os anabatistas então fundaram sua primeira igreja em 21 de janeiro de 1525, próximo a Zurique, na Suíça. Perseguidos na Suíça, o movimento se espalhou pelo sul da Alemanha, Vale do Reino, Caríntia e Países Baixos. Somente os grupos pacifistas dos anabatistas sobreviveram, como os organizados por Menor Simons nos Países Baixos, Roteiristas no Tirol, organizado por J.B. Rutter, e um grupo comunal que ainda existe nos Estados Unidos. Os Amishes, que nasceram dentre os Menonitas, e os Dunkers são fruto do encontro entre o anabatismo e o pietismo. Torturas. Os católicos e protestantes perseguiram os anabatistas, recorrendo à tortura e execução na tentativa de conter o crescimento do movimento. Os protestantes sob Zwinglio foram os primeiros a perseguir os anabatistas, com Félix Manz tornando-se o primeiro mártir em 1527. Em 20 de maio de 1527, as autoridades católicas romanas executaram Michael Sadler. O rei Fernando declarou o afogamento, chamado de Terceiro Batismo, o melhor antídoto para os anabatistas. O regime de Tudor, mesmo aqueles que eram protestantes, perseguiu os anabatistas por eles serem considerados demasiado radicais e, portanto, um perigo para a estabilidade religiosa. A perseguição de anabatistas foi permitida pela lei antiga dos imperadores Teodósio e Justiniano, proferidas contra os donatistas. Tais leis decretam a pena de morte para qualquer um que praticasse o rebatismo. O livro Espelho dos Mártires, publicado por Van Brecht, descreve a perseguição e execução de milhares de anabatistas entre várias partes da Europa em 1505 e 1660. Depois de serem massacrados na Guerra dos Camponeses, os anabatistas sobreviveram em sua forma pacífica, como a Igreja Menonita. Originalmente concentrados no Vale do Rio de Reno, desde a Suíça até os Países Baixos, os anabatistas conquistaram adeptos de cultura germânica. No final do século XIX e no começo do século XX, surgiram colônias na América do Sul de anabatistas, Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia, onde mantêm suas culturas e fé. Muitos anabatistas conservadores vivem em comunidades rurais isoladas e desconfiam do uso da tecnologia. Os principais remanescentes anabatistas são luteristas, menonitas e amishes, cuja postura de muitos se assemelha ao estilo de vida dos cristãos no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos. Eles têm como base o pacifismo, comunalismo e a produção e consumo. Há grupos que reclamam os princípios anabatistas, mesmo que não tenham sua origem nos grupos históricos. Um bom exemplo são os grupos pentecostais que se autodenominam anabatistas, como os pentecostais no nome de Jesus.